Olá pessoal, terceiro unboxing do dia. Aqui é um SSD do tipo NVMe, certo? Cobrindo meus dados pessoais com um dedinho. O vendedor declarou como Solid State Drive e 2,82 dólares, né? Quase 3 dólares foi o declarado. Ele vem com esse tipo de embalagem, é mais fácil de abrir. Não protege tanto, mas... E aqui dentro vem só o SSD. É um SSD do tipo NVMe de 512 GB da marca Kingspec, certo? Um M.2, segundo aqui são 3 anos de garantia, né? Aqui a gente tem algumas outras informações, foco, NVMe 512, ok. Não tem dissipador de calor e não vem com os parafusinhos, né? Alguns, veio sim com um parafusinho aqui, ó. Parafusinho para colocar na placa-mãe. Olha aqui, olha, parafusinho. Ele tem essa fita com a marca, é uma fita meio que de alumínio, de um metal que serve também para dissipar o calor, né? Então, mais vídeos aqui com um teste de velocidade de transferência de arquivos desse SSD da Kingspec. Então, pessoal, agora nós vamos testar o desempenho desse SSD NVMe aqui da Kingspec de 512 GB. Para testar ele, vamos usar esse notebook aqui, que é um Dell G15. Ele já tem um SSD instalado e eu vou instalar mais um para poder expandir a memória. Então, o vídeo continua aí. Como é que nós vamos fazer para instalar? É bem simples. Virando ele aqui, nós temos ao todo 8 parafusos, sendo 4 desses parafusos não removíveis, eles ficam presos na tampa, e 4 que são removíveis. Então, esses dois aqui e esses outros dois são removíveis. Então, vamos lá. O notebook está um pouco sujo, né? Que faz muito tempo que eu abri ele para fazer a limpeza. Eu já aproveito e faço uma limpeza superficial aqui para tirar a poeirinha dele. Pronto, esses 4 parafusos que eu tirei, eles são removíveis. Esses outros 4 aqui, eles não são removíveis. Então nós damos aqui 1, 2, 3, 4, 5 voltas e eu percebo que a rosca começa a estalar. Ele já desaparafusou totalmente. Mesma coisa com o outro. 5 voltinhas e já está removido. Diferente de outros notebooks, onde nós precisamos usar uma espátula para poder remover, porque a tampa fica muito bem fixa, esse aqui não. Depois de tirar os parafusos, a gente faz uma pequena forcinha e consegue abrir com facilidade. Isso se você desenroscar totalmente os parafusos. Vamos ver aqui se foi totalmente desenroscado. Então, já tirei. Eu vou tirar a poeira aqui desse filtro de poeira com um pano. E aqui ele só tem um pouco de poeira nos coolers. Antes de mais nada, com o notebook aberto, a primeira coisa a se fazer é remover o conector da bateria. Porque eu posso, sem querer, como sou desastrado, deixar cair a chave ou algum componente metálico aqui e acabar fechando o curto e danificando o notebook. Então essa poeira mais grossa aqui do cooler, a gente pode passar um paninho de microfibra para tirar e a restante nós vamos usar um pincel para tirar a poeira. Aqui ele não está muito sujo, só estava com um acúmulo de sujeira nos coolers mesmo. Mas eu vou passar um pincelzinho aqui, sem muita força, para não arrancar nenhum componente.
mas eu acho que não há necessidade porque a poeira estava bem acumulada só por aqui. Até dentro da ventoinha eu não vejo muita poeira. Se fosse necessário, podia usar uma escovinha. Vamos para o SSD. Ele já vem com esse SD conectado. Um M.2 desse modelo um pouco menor. E desse outro lado ele também é compatível com o M.2 tanto do modelo menor quanto do modelo maior. Você só precisa movimentar essa pecinha. Originalmente ela vinha aqui, mas eu já tinha transferido ela para esse lado. Então vamos colocar o SSD. Então, é este aqui, KingSpec. Para conectar o SSD, no desktop normalmente ele entra assim um pouco em pezinho, uma inclinação de 45 graus. Aqui no notebook não, ele vai entrar reto, uma inclinação de quase 90 graus. Então, o que nós podemos fazer é remover esse parafuso primeiramente. Com o SSD ele vem com parafuso, mas eu vou manter o parafuso original que veio com o notebook. E na inclinação de quase 90 graus, ele vai entrar retinho aqui. Pronto. A gente percebe que a parte de trás do SSD ele encaixa com a parte de trás aqui do conector. Então, olha, esse parafusinho vai encaixar aqui, ó, perfeitamente. E você não força para cima nem para baixo, ele vai ficar bem retinho conectado. Aí agora nós podemos colocar o parafuso. Depois disso, o SSD instalado, eu não vou mais mexer em nenhum componente, conecto novamente a bateria e fecho o notebook. Pronto, bateria bem conectada, vamos fechar o notebook. É interessante também tirar a poeira que se acumula na tampa. Então também com um paninho aqui de microfibra eu posso passar e remover a poeira acumulada aqui na tampa. Para encaixar, a gente percebe que ele tem essas fendas. Eu vou colocar primeiramente elas aqui. Dá um estalinho e a tampa está encaixada. Ao contrário, eu vou primeiro aparafusar os parafusos fixos, que ele vai apertar a tampa, e depois eu coloco os parafusos removíveis. É o contrário da ordem que eu fiz para abrir. Não precisa apertar muito os parafusos, né? Porque mesmo folgados eles não vão sair, mas quando você dá um pequeno aperto você percebe que a tampa encaixa bem e dá um estralinho. Só esses 4 parafusos são suficientes para segurar a tampa, mas vamos manter ele com a sua originalidade e os 8 parafusos. Agora vamos ligar o notebook. Ele está configurado para ligar automaticamente assim que eu abro a tampa, mas como a bateria foi removida, ele não faz essa configuração de primeira. Vou apertar o botão Power e a luzinha aqui do cápsula que acendeu, e essa luzinha acendeu, quer dizer que ele está ligando. Primeira vez a BIOS deve dar uma piscadinha. É normal que isso aconteça, que ele demore um pouco a iniciar quando a bateria é removida e recolocada. Olha, ele desligou, desligou aqui também. Agora ele volta a ligar. Então, se isso acontecer com você, não se preocupe, é algo normal. Sempre que você remover a bateria e recolocar, ele vai passar por isso. Então, ele está falando que a BIOS foi reiniciada. Então, vou dar um Enter para continuar. Então, vamos aqui para a gravação da tela, ver
como é que o SSD foi reconhecido. Então, aqui a princípio, nós não vemos o SSD. Parece que ele não foi reconhecido, mas isso não é um problema do SSD em si. Nós podemos ir no menu iniciar e procurar pelo... Então, vamos ver aqui no nosso gerenciador de partições. Então, você digita partição aqui na pesquisa e vem para criar e formatar partições do disco rígido. Ele reconheceu o novo disco e eu vou utilizar ele no modo GPT ou MBR, certo? Vou deixar aqui no GPT e dar um OK. O disco aparece com 476,92 GB, porque é esse que o padrão do Windows reconhece. Então, a forma que ele calcula os gigabytes é diferente que o fabricante do hardware calcula. Então, ele ainda não está aparecendo aqui, porque não foi formatado. Então, vou criar um novo volume simples. Vai ser uma partição de backup. Eu vou atribuir uma letra, que pode ser automaticamente a letra D, mas eu vou mudar para a letra J. Clicar em avançar. Vou deixar o padrão de arquivos como NTFS, o padrão e o rótulo do volume eu vou deixar como novo volume, depois eu vou renomear. Então, se você não quiser mudar nada, não é necessário. Então, automaticamente, depois de formatar, ele já reconhece e abre o disco. Está aqui. Novo volume simples. Vou chamar ele de backup. Ou de jogos. Já renomeei ele. E vamos fazer aqui alguns testes de leitura e escrita. Então, pessoal, eu instalei aqui o Crystal Disk Info. É um programa que serve para dar as informações do SSD. Então, ele está reconhecendo os dois. Então, o SSD original que veio é esse. Ele diz a saúde do SSD. Então, a minha unidade C é o SSD do notebook, que está com 97% de saúde. Uma temperatura de 36 graus Celsius. Ele tem um dissipadorzinho de calor. Então, faz sentido que seja um pouco mais frio. Ele foi ligado 246 vezes e tem 5.063 horas ligado. Então, o notebook já tem mais de um ano. E todas as informações aqui que estão azulzinhas estão ok. O NVMe que nós vamos testar é esse aqui, olha. Está com a temperatura um pouco maior, 40 graus Celsius. A saúde está 100%. Foi ligado 3 vezes. É normal que ele tenha se ligado 1 ou 2 vezes antes para algum teste. E o número de horas ligado foi 0 horas. Então, é um SSD novo e está com todos os parâmetros de saúde ok. Então, vamos testá-lo. O padrão do SSD NV desse aqui, olha, é NVMe Express 1.3 e esse aqui é NVMe Express 1.4. A gente tem o número do serial, o firmware e algumas outras informações relevantes. Então, além do Crystal Disk Info, nós podemos instalar o Crystal Disk Mark. Esse serve para calcular a velocidade de leitura e escrita do SSD. Para isso, eu tenho que selecionar ele. Vou selecionar a minha unidade J e clicar em All. Então, ele vai fazer o teste de leitura e escrita. Normalmente, nós fazemos esse teste mais de uma vez para evitar erros, para podermos ter uma margem de erro interessante. Não é legal testar o SSD que está rodando o sistema operacional. Se você testa no que ele está rodando o sistema operacional, vai haver uma pequena discrepância nos resultados. Ele vai dar um resultado um pouco menor do que o resultado real. Então, aqui ele está dando 2.503 para a velocidade de leitura. Então, esse primeiro onde tem read é a leitura e write é a escrita. É normal que demore alguns segundos entre um teste e outro. Então, possa ser que eu corte o vídeo ou possa ser que eu deixe assim para que vocês saibam que é normal que demore um pouco. Às vezes a gente vê só o print do resultado e acha que é um resultado instantâneo. Então, pessoal, fim do primeiro teste, nós temos aqui 2.503 para leitura, 2.060 para escrita. No segundo teste,
é normal que ele venha a reduzir os resultados. Vamos comparar esse resultado aqui com o resultado divulgado no site do fabricante, na verdade na loja que vende pelo AliExpress. Para o modelo de 512 GB, nós temos umas médias um pouco superiores no inicial e um pouco inferiores no final. Então, vamos fazer um segundo teste para ver se há alguma alteração. Então, vamos aqui para o segundo teste. Eu vou cortar para ser mais rápido. Então, no segundo teste, tivemos resultados bem semelhantes. A fim de comparação aqui, ele estava usando o Crystal Disk 6.02 e os testes não são exatamente iguais. Então, realmente os resultados não podem ser exatamente iguais. A referência nós vemos aqui, ó, megabytes por segundo, mas para o valor pago e o custo-benefício desse SSD, ele atinge as expectativas. Então, está recomendado.